Se o mundo estivesse na iminência de uma guerra nuclear, ou seja, do fim, você sabe que você não sobreviveria, não é? A menos, é claro, que você tivesse alguns milhões de euros na sua conta. Refúgio Atômico apresenta uma trama um tanto quanto conhecida, mas de uma forma diferente. E esse diferente torna a série muito interessante, mas tem algumas coisinhas que você precisa saber antes de embarcar nessa nova produção espanhola disponível no catálogo Netflix. Vamos lá? Se você está conhecendo esse canal aqui, a 2 ou 1 com Café, pela primeira vez, primeiro, seja bem-vindo. Segundo, para você não ficar boiando, as análises aqui são feitas de uma forma diferente, sempre em tópicos e os mesmos tópicos. Então, por que disso, né? Porque algum desses tópicos com certeza fisga você na hora de escolher uma série ou um filme. Então nós vamos começar aqui falando desse primeiro tópico, lembrando que sempre nessa ordem, tá? Que é a história. Afinal de contas, a história precisa ser interessante, não é? Eu fui com muita sede até essa série, primeiro porque ela traz uma premissa pela qual eu tenho muito interesse e acredito que, dada a conjuntura geopolítica atual, tem despertado a atenção de pessoas que talvez não sejam tão apreciadoras desse gênero quanto a gostos cinematográficos. Segundo, eu não acreditei que pudesse se tratar de uma boa série. E isso, por incrível que possa parecer, me fez ali dar o play no primeiro capítulo sem titubear. Um grupo de milionários recebe um convite para lá de misterioso para se abrigar em um bunker moderno, luxuoso e altamente protegido a 312 metros de profundidade em um misterioso lago que, claro, ninguém sabe onde fica. Porém, será que os 20 mil metros de requinte poderão conter os seres humanos e seus monstros internos? Boa história. E na ordem dos tópicos agora vem o roteiro, hein? Se você não sabe o que significa roteiro, não se desespere, porque eu vou explicar de forma rápida para você entender. O roteiro é uma espécie de livro que, antes do filme ou série começar a ser rodado, é escrito e entregue para o diretor, e os atores vão estudar esse roteiro. No roteiro está escrito assim: como devem ser feitas as passagens de cenas, as falas dos atores, as locações, a descrição das locações e uma série de elementos de informações que são ricas para adicionar, para transformar a história, o filme, em algo visualmente interessante, sonoramente interessante, ou seja, o roteiro que determina boa parte do que você vê nas telas. Refúgio Atômico é dos mesmos roteiristas de La Casa de Papel. E isso fica ainda mais claro com elementos que ressaltam a cada cena, como personalidades marcantes em cada um dos personagens. Falas carregadas de mensagens políticas e reflexões baseadas na escola de Frankfurt. Tudo isso misturados a heroísmos inconsequentes por parte dos jovens idealistas e guiados pelo senso mais puro de perseguição à justiça. E aí, cansou? Calma, porque para mim o roteiro desperdiçou com todas as forças uma cartada que, se fosse dada na hora certa, enlouqueceria, no bom sentido, a cabeça do telespectador. Além de garantir o engajamento nas redes sociais pedindo por uma segunda temporada. Aí, sabe o que o roteiro faz? Entrega esse trunfo logo no primeiro capítulo. Daí em diante foi um tremendo esforço para ir até o final da série. O roteiro até que não é ruim, consegue proporcionar uma narrativa equilibrista onde as cenas são intercaladas sem necessariamente estarem na mesma linha de tempo, sem serem difíceis de entender, e esse é um ponto positivo do roteiro. E, no mais, chega a ser um tanto quanto infantil na construção dos personagens e, claro, na trama. O roteiro, mediano. Esse tópico aqui, ele interessa para muita gente, afinal de contas, sabia que tem gente que, para dar um play ali na série ou no filme, primeiro quer saber quais são os rostos que estão ali, quais são os rostos que a pessoa vai ver durante o filme ou série? Esse é o elenco, que é o terceiro tópico que abordaremos aqui. Há 2 atores mais conhecidos nessa produção: Joaquim Furriel, que interpreta Guillermo Falcón, e Carlos Santos, que faz o seu amigo Rafael Varela. Os demais atores
se esforçam bem, dá para entender, dá para perceber o esforço que eles fazem, mas na minha análise esse esforço ainda não é merecedor de destaque. Dando sequência no tópico do qual nós falaremos agora, é hora da trilha sonora. E a trilha sonora é um item importante, hein? Num filme ou numa série. Será que a trilha sonora tem destaque aqui? Não, nenhum destaque que eu tenha percebido, tá? Algumas canções ali na língua espanhola que talvez faça um pouco de sentido ali mais para o público espanhol. Olha, isso aqui eu tenho certeza que você não viu em nenhum outro canal, só aqui na 2-1 Café que você vê isso aqui, ó. Esse quinto tópico aqui, ó, nós vamos falar do plot twist. Se você não sabe o que é plot twist, sabe aquela surpresa que às vezes o filme pega você no final, a série pega você no final, aquele reviravolta que você não estava esperando. Então esse é o plot twist. E aqui na 2-1 com Café eu sempre vou dizer, eu não vou falar como é o plot twist, tá? Mas eu vou dizer se o filme ou série tem um plot twist. E aqui, nesse caso de Refúgio Atômico, lembra que eu disse um pouquinho no início, na verdade o roteiro tinha um trunfo para ser utilizado como plot twist no fechamento da primeira temporada. E o que ele fez? Ele queimou esse trunfo, ele queimou essa carta logo no primeiro capítulo, né? Pois é, quero fazer uma experiência com você, ó. Mas isso é sério, tá? Isso não é técnica de engajamento não, presta atenção. Assista só o primeiro capítulo. Depois, ó, volte aqui nos comentários e escreva se eu tive razão nisso que eu falei ou não. Pergunta valiosa com aquela resposta de ouro, hein? E aí, será que Refúgio Atômico vale o seu tempo? A série poderia ser perfeitamente um longa-metragem. Porém, acho que a aposta dos roteiristas está na crença de que, se La Casa de Papel fez tanto sucesso sendo uma série, essa aqui também vai fazer. E, infelizmente, já quebraram a cara, né? Por quê? Porque a série, quando ela estreou no catálogo Netflix, ela não conseguiu se manter na lista das 10 melhores séries. Sabe aquele top 10? Quando você acessa ali a interface da Netflix? Pois é, a série não conseguiu se manter ali. E tenho certeza de que se o roteiro não tivesse exagerado nas falas, nos diálogos, nas mensagens militantes e enfadonhas, e não tivesse, é claro, desperdiçado o poderoso plot twist, com certeza a essas horas estaria hypando na internet. Olha, eu devo dizer que é até triste falar isso para você, porque a série ela é bem produzida, ela tem uma direção razoável, tem uma fotografia bonita, uma produção de design interessante, um elenco, como eu disse, não é forte, mas também não é fraco, tá? Mas não vale seu tempo. Essa, é claro, é só a minha opinião, você pode gostar, tá? Se você gostar da série, ó, e observar alguma coisa, notar alguma coisa que eu não tenha observado, coloque aqui nos comentários para nós conversarmos a respeito, talvez, da sua análise. Toda vez que você estiver na Netflix, vai se lembrar da 2-1 com Café. Pessoas, cinema e, claro, café.